Boa noite a todos. Estão me ouvindo, pessoal? Por favor, o pessoal que já está aqui na sala conosco aqui, se puder já dar um ok para nós aí, para nós sabermos se já podemos iniciar. Vamos esperar apenas alguns poucos segundinhos para nós podermos começar. Podemos começar. Boa noite a todos. Logo em instantes estaremos começando. Newton Belo, de Joinville, abraços. Heloísa Sampaio também, boa noite. Adroaldo. Jovelina Trevisoli, boa noite. Priscila Castilhos, o Ivan. A dona Avelina Ludovico Bosco está sempre conosco. Um abraço para essa querida amiga. Marta Dornelles. Ricardo Castilho. Bastante gente chegando aí. Maria Juscelia, Edivane Santana, Joana Bonfim. Legal, pessoal. Valdeci Santos. Ok. Alexandro. De Massachusetts, Estados Unidos, nos acompanhando aqui. Prazer ter você conosco. A Roseli de Canela. Legal. Pessoal de tudo que é lugar aí. O Paulo de Santa Maria. Já estão pedindo aqui, Fernando, depois uma coisinha sobre reposição em mulheres, hein? É um assunto que nós vamos tocar depois. Raimunda, muito bem. Ouvindo bem, pessoal? Podemos começar? Pessoal de Teresina. Legal, cara. Muito legal. De Balneário Camboriú, Brasília. Legal. Fátima Oliveira. Ciadélia Peixoto, de Ribeirão Preto. A Neiva, de São Paulo, capital. Vou trocar minha cadeira aqui, só um minutinho. À vontade que não começamos ainda. Obrigado pelo retorno. Estão avisando aqui. Miguel Gomes Barbosa, abraço. Maria do Carmo, Divina Bento, Amâncio Batista. Estou muito baixo. Olha só. Eu vou ficar melhor. Estamos aqui ajustando um pouco a luz. Ok. Vamos lá, pessoal. Acho que nós podemos começar, Fernando. Né? Rio Pardo. Muito bem. Pessoal, vamos lá. Já passamos de 700 pessoas na sala, começando aqui. Primeiramente, boa noite a todos. Prazer tê-los conosco aqui no nosso canal do YouTube Planeta Intestino, né? Que eu sempre digo que o canal não é meu, né? O canal é meu, o canal é teu. As informações que nós trazemos aqui, informação especializada, é para benefício de vocês. E, na verdade, o canal existe por causa de vocês. E, na verdade, é um imenso prazer. Nós temos um ilustre convidado, um urologista de Porto Alegre, meu amigo de longa data. Fomos colegas na residência de cirurgia geral no Hospital Conceição de Porto Alegre. O doutor Fernando Bastos é um urologista de renome nacional. E eles têm também um Instituto Burman e Bastos. Até eu sugiro, quem não conhece, procura lá no Instagram, é Instituto Burman e Bastos. Nós podemos depois deixar escrito na descrição que a esposa dele lida com plásticas oculares nas pálpebras, né? E eles têm também uma coisa muito interessante, que o Fernando é um idealizador, que é sobre o protocolo Slim, que é em relação a uma organização para perder peso, mas de uma forma totalmente inovadora, né? Com umas avaliações bem diferentes do que essas dietas malucas e, às vezes, algumas coisas muito genéricas, né? Eu sugiro muito, até o Fernando poderia falar um pouquinho para nós sobre isso aí. E o Fernando, como urologista, hoje vai nos brindar com um assunto que é sobre reposição de testosterona. Muitas pessoas me perguntaram se era só para homens. Ouvir e digo, não. A reposição de testosterona é feita em homens. Porém, afeta o casamento, afeta o relacionamento.
né? Então, na verdade, nós vamos tentar deixar essa live gravada para que depois, se o teu esposo, o teu marido, um parente, um amigo, não puder assistir, você pode encaminhar para ele, ok? Mas é um assunto de extrema importância, um assunto atual, que eu já tenho separado aqui perguntas que muitas pessoas, inclusive eu estava falando para o doutor Fernando Bastos há pouco, que teve muitos médicos que nos seguem para o intestino, que deixaram as suas perguntas, que eu vou repassar para ele. Então, primeiramente, eu quero passar a palavra para o doutor Fernando Bastos, que também tem um canal do YouTube com o mesmo nome, doutor Fernando Bastos, e no Instagram também. E eu sugiro todos vocês seguirem, porque, na verdade, conteúdo de qualidade hoje em dia é pouco, pessoal. Tem muita coisa proliferando, mas de qualidade são poucos. Doutor Fernando, boa noite. Com as tuas considerações, já quiser de início falar um pouquinho aí sobre onde é que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais. Passo a bola para ti. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Estou vendo que tem pessoas aí do Brasil e do mundo, né, de vários cantos do país e também do mundo. Só o poder do Planeta Intestino é capaz de unir tanta gente assim. Por quê? Porque o trabalho que o Lemos faz, né, é um trabalho inestimável de ajuda, né, é um trabalho filantrópico, por que não dizer, de ajuda, né, de formação das pessoas, a respeito de boas práticas, de serem os próprios médicos, de serem os comandantes da sua saúde. Lemos, eu quero te agradecer mais uma vez o convite. É uma honra para mim falar aqui contigo, dividir, né, esses temas tão importantes para a saúde pública e falar com esse teu público tão especial e tão interessado, né, em melhorar a sua qualidade de vida. Eu trabalho, então, no Instituto Burman e Bastos, que é a minha clínica, que tem uma sede em Porto Alegre, também na praia, aqui no litoral norte, em Capão da Canoa. Nossa clínica, ela tem esse enfoque em saúde, bem-estar, longevidade com qualidade de vida, e também da parte estética toda, que daí é minha esposa que comanda, que é a doutora Tiana Burman. E dentro desse enfoque de saúde, bem-estar, qualidade de vida, né, nós temos o protocolo Slim, que ele é, na verdade, muito mais do que um programa de emagrecimento. As pessoas acabam procurando para emagrecer, mas ele se fundamenta nos pilares de uma vida saudável, e entre eles, então, a nutrição, a prática de atividades físicas, né, um sono reparador e também o equilíbrio hormonal, que é esse tópico que nós vamos tratar hoje aqui, que é a questão, no caso do homem, mas também nas mulheres, né, da deficiência de testosterona, certo? Então, eu estou à disposição aí, Lemos, para vocês perguntarem, tirarem todas as dúvidas a respeito desse tema que eu trato há muitos anos, né? Trato pacientes com esse problema, que é um problema que não deve ser negligenciado, porque afeta a qualidade de vida dos homens de forma importantíssima, levando até muitos homens a ficarem deprimidos, problemas de relacionamento, separações, depressão, inclusive suicídio, em pessoas que têm deficiência da produção de testosterona. Ok. Na verdade, Fernando, uma das grandes coisas que me levaram a fazer essa live contigo, toda a tua autoridade que tu tem no assunto aí, foi justamente isso. Eu, no meu consultório aqui, eu recebo pessoas do Brasil e do mundo todo, né? E quando a gente começa a conversar, o pessoal vem consultar comigo, por exemplo, constipação intestinal, hemorroidas, problema digestivo, ou até mesmo um tumor, um câncer. E aí surgem outros assuntos. E, na verdade, eu tenho visto realmente casamentos serem desfeitos, pessoas pensando em suicídio por causa desse problema que nós vamos abordar hoje, que é sobre esse problema de testosterona, que eu tenho observado, Fernando, também cada vez mais em pacientes mais jovens. E, na verdade, eu já falei na outra live, mas vou dizer novamente, eu tenho 6 médicos urologistas na família. Inclusive, o meu pai, ele é um urologista que trabalha há 51 anos com a urologia, aqui em toda a região. Os outros primos estão tudo em Santa Maria. E, na verdade, é um assunto que interessa. Eu sei que muitos deles estão aqui também assistindo.
Eu poderia chamar qualquer um deles, mas eu fiz questão de chamar, Fernando, por causa da tua... Tu lida muito com isso, né? Então é Sim. algo que vai nos agregar muito teu conhecimento. Pessoas aqui dos Estados Unidos, mandando um abraço, do Irã, da Arábia Saudita, olha só que interessante, pessoas do mundo todo. Legal. Fernando, vamos lá. Vamos começar a falar sobre a reposição de testosterona. Eu anotei aqui as perguntas mais básicas e uma coisa boa que eu gosto de conversar com o Fernando é que ele também consegue falar linguagem fácil de o leigo entender. A grande dificuldade de nós médicos é falar a linguagem de um fácil entendimento. E eu creio que o Planeta Intestino, uma das coisas que o pessoal gosta é que eu falo a linguajar que é para o povo entender. E é esse o objetivo. Senão eu ia estar dando palestra para médicos, tá? Fernando, então, assim, o linguajar que tu já sabe como tem que ser usado para o pessoal leigo. Eu vou começar com a primeira pergunta. Nos passa quais os sinais, sintomas de deficiência de testosterona? Que alguém pode dizer assim, olha, eu tenho que me ligar, eu tenho que me antenar, porque pode ser que eu esteja com uma baixa do meu hormônio masculino da testosterona. Vamos lá. Bom, Lemos, eu acho que antes de falar isso, uma questão importante que nós precisamos esclarecer para o pessoal é o que é a testosterona, né? A testosterona, ela é o principal andrógeno, o principal hormônio masculino circundante, e ele é produzido por uma célula lá dentro do nosso testículo que nós chamamos de células de Leydig, tá? E ela é produzido dentro do nosso testículo pelo colesterol. Então, o nosso próprio colesterol, né, a gordura do colesterol é que na verdade, os ésteres de colesterol que são o substrato para que a gente consiga produzir testosterona, tá? Então, a partir do colesterol, nós produzimos vários hormônios, não só a testosterona. Nós produzimos, por exemplo, cortisol, nós produzimos pregnenolona, o próprio DEA, a testosterona, o estradiol, a estrona, que todos são hormônios importantes, tanto para homens quanto para mulheres, tá? E a gente, naturalmente, Lemos, tem uma tendência, com a idade, a ter uma queda na produção de testosterona. Então, um dos principais fatores de risco para deficiência de testosterona é a idade. Então, a partir dos 30 anos, nós começamos, então, a perder cerca de 1 até 2% da nossa produção de testosterona anualmente. E isso, muitas vezes, se a pessoa já não produzia tão bem, pode fazer com que ela apresente sintomas até mesmo na meia-idade. Mas, além disso, uma questão tem impactado muito na produção de testosterona, que são os nossos hábitos, os hábitos atuais, certo? Então, o sedentarismo tem um impacto muito importante na produção de testosterona. Os nossos músculos, eles também são glândulas hormonais, né? São glândulas, na verdade, que produzem miocinas que vão estimular a produção de testosterona. Então, o sedentarismo causa deficiência de testosterona também. O álcool, o consumo exagerado do álcool, inibe determinadas enzimas que são importantes no processo da síntese de testosterona. Além disso, a questão dos xenoestrógenos, são estrógenos que nós acabamos ingerindo, seja a questão por intoxicação pelo alumínio, seja pelo utensílios plásticos, também pode ter um impacto na nossa produção de testosterona, tá? E aí, agora sim, vindo a questão dos sinais clínicos, tá? Eu podia destacar alguns deles, mas assim, os principais, tá? Desânimo, sintomas cognitivos, falta, apatia, né? Perda da massa muscular, perda da massa óssea, acúmulo de gordura abdominal, certo? Pode acontecer também anemia, redução do colágeno, flacidez, redução da densidade mineral óssea, resistência à insulina, e aí os sintomas sexuais, tá? Como redução da libido, tendência à disfunção erétil, certo? Aumento da obesidade visceral também, e com tudo isso, né, devido a essa diminuição da sensibilidade à insulina, um aumento do risco das cardiopatias. Perfeito, perfeito. E, Fernando, interessante falaste, né? A partir dos 30 anos, esse é um dado bem interessante, né? A partir dos 30 anos já começa
essa diminuição, né, já é um paradigma para nós podermos já mudar, que muitos pensam que é só a partir dos 45, 50 anos que começa a baixa da testosterona, e não é. E outro assunto que nós vamos tocar um pouco mais adiante é sobre essa história que o colesterol, que é, na verdade, um dos principais elementos para a produção da testosterona, né? É outra coisa que ainda é bem pouco falado por médicos não especialistas, né? E nós temos que falar, só para deixar um gostinho aqui, desses remédios para baixar colesterol, que, na verdade, quase todo mundo utiliza hoje em dia e é prescrito para quase todo mundo. Rosuvastatina, simvastatina, pitavastatina. Então, esse assunto, Fernando, deixamos um pouquinho em stand-by, mas é um assunto importante que eu quero te fazer essa pergunta aí. É uma questão importante, Lemos, é a gente citar que a obesidade ela está intimamente ligada à deficiência de testosterona. Então, como a obesidade é uma epidemia hoje, é a doença do século, né? Automaticamente, boa parte desses homens obesos tem tendência a ter deficiência de testosterona, certo? Seja por uma maior conversão periférica da testosterona e estrogênio, seja por uma alteração também na própria produção de testosterona. Isso se dá muito por aquelas pessoas, pelo estilo de vida, pelo estilo de alimentação à base de produtos industrializados, farináceos, açúcares, alimentos ricos em frutose, que é adicionada de forma industrial nos alimentos, presença de gordura hidrogenada, inflamação subclínica. Então, todos esses processos, que são processos da síndrome metabólica, da obesidade, têm um impacto assim, primordial na nossa produção hormonal. A obesidade leva também uma outra questão que nós chamamos de apneia do sono, uma questão importantíssima que faz com que a gente desature durante o nosso sono, que é aquele período onde a gente produz testosterona. Então, nós não nos oxigenamos bem nossas células, as nossas glândulas acabam não produzindo testosterona adequadamente durante o momento que a gente precisa produzir. E também é uma outra questão associada à deficiência hormonal. Perfeito. E outra coisa de início já, né, Fernando? Porque todo mundo pensa que quando fala em baixa testosterona é problema sexual, né? Que está com baixa libido, baixo desejo, baixa ereção. E, na verdade, nós vimos que, na verdade, é uma série de sinais e sintomas, né? Obesidade, insônia, sintoma depressivo, né? Problemas circulatórios, né? Isso aí é extremamente importante e relevante para todas as pessoas, né? Eu digo, verdade, essa live aqui era para estar sendo o Brasil todo ouvindo, porque é algo de muita relevância. Na verdade, as questões sexuais, às vezes, elas são apresentadas tardiamente, Lemos. Os primeiros sintomas são sintomas que não são sexuais, porque a testosterona realmente tem que estar muito baixa para a gente começar a ter deficiência, principalmente da libido, que é a vontade, né? E também afetar a nossa relação sexual. Mas antes disso, vem a apatia, depressão, desânimo, falta de energia. Todos esses sintomas que eu citei para vocês anteriormente, muitas vezes vêm antes da questão sexual. A questão sexual é a cereja do bolo, no final das contas, e é o que faz, muitas vezes, o homem procurar o atendimento médico, né? O que deveria ter sido feito muito antes. É bem interessante isso aí, hein, Fernando? Outra baita dica aí, eu sempre digo que eu gosto de pegar as dicas, que é o pulo do gato, né? Na verdade, isso aí que explicaste que às vezes a parte sexual talvez é a última coisa, né? Então, o interessante seria fazer o diagnóstico bem precoce, né? Para evitar uma complicação maior e uma abordagem mais radical, né? Vou pegar uma canetinha aqui. Tá, tantas perguntas chegando aqui. Fernando, é o seguinte. Quem precisa repor testosterona? Essa é a primeira pergunta aqui que eu separei para nós começarmos a falar, em relação à reposição. Quem que precisa? Né? Teve sintomas, já tem que repor? Ou tem que fazer exames antes? E se a pessoa faz o exame e está limítrofe, como é que é isso aí? Explica para nós como é que é a tua abordagem frente à tua decisão de quem deve ou não
repor a testosterona? Primeira questão, nós temos que diferenciar um pouquinho reposição de suplementação. Tá? Reposição quando a pessoa tem deficiência. Né? Existe uma síndrome chamada de deficiência androgênica do envelhecimento masculino. Tá? Mas muitas vezes, Lemos, como eu relatei, nós conseguimos reverter essa baixa produção de testosterona sem a necessidade de repor hormônio. Nós podemos, muitas vezes, corrigir os fatores que fizeram com que essa testosterona esteja baixa, né? Ou seja, aquela pessoa pode voltar a produzir de forma mais eficiente a testosterona, e para isso nós podemos utilizar hábitos, mudança de hábitos, né? Podemos utilizar também estímulo através de medicamentos que vão estimular a secreção de um hormônio, né? Que vai atuar lá no nosso testículo, fazendo com que o testículo produza mais testosterona. Nós temos várias formas de tentar estimular a produção natural e avaliar. Muitas vezes não é o suficiente e a gente precisa repor. E como que nós fazemos isso? Na verdade, é uma conjunção de sintomas associados a dosagens hormonais que nós vamos avaliar. E não somente a testosterona total, como muitas vezes o pessoal pede. A nossa testosterona no sangue, para vocês terem uma ideia, a testosterona livre é uma pequena porção livre do nosso sangue. A nossa testosterona total ela é formada pela testosterona ligada à albumina, mais a testosterona livre, que essas duas juntas são chamadas de testosterona biodisponível, e mais a testosterona ligada a uma proteína carreadora chamada SHBG, que é uma ligação difícil de quebrar, né? Então, muitas vezes, essas variações dessas proteínas do sangue, mesmo com a testosterona normal, fazem com que a testosterona livre e a testosterona biodisponível estejam baixas. Então, nós precisamos analisar esse contexto todo para saber quem vai realmente se beneficiar. Outra questão importante, eu não gosto de estabelecer, é abaixo de tanto. Daqui a pouco, essa pessoa tinha uma testosterona, vamos supor, de 800, Lemos. E ela está com 400, que é considerada ainda uma testosterona normal, mas está cheia de sintomas, de repente aqueles 400 não são suficientes para ele. E ele pode tentar melhorar aquela testosterona para resgatar aquela sensação de bem-estar, de melhora da libido, de melhora da disposição, de melhora da depressão que ele tinha anteriormente. E muitas vezes a gente vai fazer o uso de hormônio nesses pacientes também, né? Com toda a segurança, avaliando todas as questões que necessitam ser avaliadas para quem vai fazer a reposição hormonal, sem problema nenhum, tá? Então, esses dados que são importantes que as pessoas tenham em mente. Cada caso é um caso, não existe uma linha de corte. Até porque, se tu vai ver os intervalos, o laboratório, pessoal, os exames laboratoriais, a gente não pode tratar exame, nós temos que tratar o paciente. Os exames laboratoriais, eles têm um intervalo, é apenas uma regra matemática. Eles pegam 90% das pessoas que estão naquele intervalo, aquele intervalo é considerado normal. Então, a pessoa que tem 301 de testosterona, ela é considerada tão normal quanto a que tem 899. E não é, a gente tem que individualizar caso a caso e tratar o paciente, as queixas do paciente, o que esse paciente está sentindo, mesmo que eventualmente ele esteja dentro desse intervalo de normalidade. Perfeito. Outra grande dica é justamente isso aí, né, Fernando, em relação a... Isso aqui eu vejo muito na minha área também. Eu sempre uso esse mesmo termo. A gente não pode tratar o exame, né? A gente tem que tratar o paciente. Os pacientes muitas vezes chegam comigo, Fernando, e geralmente quando me procuram já passaram por 10, 12 profissionais e chegam com uma sacolada de exames. E a pessoa já sai colocando na mesa. Eu faço questão de dizer assim, eu vou analisar todos, mas primeiro eu quero te ouvir, né? Porque justamente isso que tu está falando, né? Talvez um número, né? 301, 410, talvez a sintomatologia deles não seja talvez compatível com o número que está ali no laboratório de testosterona, né? Então, isso aí é bastante importante. E aquele exame é um retrato daquele momento. Daqui a pouco, aquela pessoa não está tendo aquele retrato o dia inteiro,
nos momentos que ela precisa, né? Aquele é um retrato momentâneo do que está acontecendo, não é um filme, né? Então, Interessante. a gente tem que analisar isso também. Perfeito. Olha só, Fernando, outra coisa aqui, ó. Pergunta muito feita. Tem muitos estudos atuais, inclusive eu estou com uma orientação aqui de um colega teu, urologista dos Estados Unidos, fez uma publicação mostrando que a baixa de testosterona é um fator de risco para o câncer de próstata. Né? Ó, testosterona baixa é uma das causas de câncer de próstata. Mas dá para tu repor testosterona em paciente com suspeita de câncer ou não pode? Como é que é essa relação aí? Ó? Eu posso usar, mas se ele estiver usando, ele vai ter um câncer de próstata por causa do estímulo da testosterona. Nos explica isso aí, que isso aqui é uma coisa que às vezes o pessoal faz muita confusão frente a este tema. Como é que pode uma coisa que previne câncer de próstata, mas é proibido usar se a pessoa tem câncer de próstata? Não sei se tu tem uma resposta para nos dar em relação a isso, Fernando. É o seguinte, Lemos, existem estudos mostrando que o hipogonadismo está associado com cânceres de próstata mais agressivos, certo? Então, a pessoa tem uma tendência maior a ter câncer de próstata, mais grave, aquelas pessoas que têm deficiência do hormônio, tá? Porém, esse é um assunto, tá? Que é um gelo fino. Não tem, assim, existem discussões nesse tema ainda, mas uma coisa concreta, testosterona, reposição, não é a causa do câncer de próstata. Ponto. Pessoas que têm menos testosterona têm chance de ter câncer de próstata mais graves. Pacífico. Quem diagnosticou, quem está com suspeita de câncer de próstata, não pode usar testosterona hoje, não pode, tá? Tem alguns estudos mostrando que, ok. Por quê? Porque a testosterona, uma vez implantado o câncer de próstata, ela funciona como uma comidinha do câncer, então ela pode fazer o câncer crescer. Tanto que, naqueles pacientes que têm câncer de próstata metastático, o tratamento é o bloqueio hormonal, o bloqueio da produção de testosterona, tá? Já naqueles pacientes que operaram câncer de próstata, ou fizeram radioterapia, ou fizeram algum tratamento, e que depois de um período de 1 a 2 anos não demonstraram nenhum sinal de recidiva, esses pacientes poderiam voltar a repor testosterona sem problema nenhum, que isso não implicaria em aumento de risco, tá? Então, hoje é isso que se tem, ok? Assim, com segurança. É o que eu faço com os meus pacientes, tá? Antes de fazer qualquer reposição de testosterona, eu faço uma avaliação completa da próstata, muitas vezes com ressonância magnética, inclusive multiparamétrica da próstata, para certificar que não há nenhum risco, né? Vejo o histórico dos PSAs. Para quê? Para que não haja nenhum problema. Uma vez que a gente está tranquilo de que não há câncer de próstata, pode usar a testosterona sem problema nenhum, porque ela não vai ser a causa do câncer de próstata. Fernando, já pegando esse gancho aqui, uma pergunta aqui. E pacientes que têm um crescimento benigno da próstata com o passar dos anos, que é a hiperplasia prostática benigna, essa pessoa pode fazer reposição de hormônio só 100% não é câncer, é só um crescimento benigno. Pode ser feito? Pode fazer reposição, e se a testosterona ficar em níveis fisiológicos, não parece aumentar o risco, tá? De aumentar um pouco, de piorar. A hiperplasia, ela tem uma tendência a piorar com a idade, certo? Se você fizer reposição dentro de níveis fisiológicos, a tendência... Porque muitas vezes o que faz crescer a próstata é a conversão da testosterona em DHT, que é um hormônio que vem depois da testosterona, que a 5-alfa-redutase é uma enzima que converte a testosterona em dehidrotestosterona, que é 10 vezes mais potente que a testosterona. Então,
a gente sabe que essa enzima, que a dehidrotestosterona está implicada muitas vezes no aumento da próstata. Mas quando a gente repõe níveis fisiológicos, não parece ter um impacto importante na hiperplasia benigna da próstata, então não é uma contraindicação, tá? Agora, para aquelas pessoas que têm e que utilizam suplementação de testosterona, com testosteronas em níveis suprafisiológicos, aí parece ter uma chance maior de ter um aumento da próstata e uma progressão mais rápida dessa questão da hiperplasia. Então uma coisa bem esclarecedora que tu falaste, até foi no comentário anterior, foi que a pessoa que está fazendo reposição de testosterona não pode chegar e dizer, olha, eu tive esse câncer de próstata porque eu fiz a reposição de testosterona, né? Isso aí já é pacífico que não causa, né, Fernando? Não causa. Se causasse, Lemos, qual é a idade da vida que a gente tem mais testosterona? É na adolescência, ali, na idade de adulto jovem, não é? Tem um pico. Então, o que acontece? Todo mundo teria mais câncer de próstata nessa época. E o câncer de próstata ele acontece exatamente quando a nossa testosterona é mais baixa, acima de 65 anos. Perfeito, perfeito. Tem bastante assunto ainda, estudos para serem feitos, né, Fernando? Talvez até muitas coisas podem mudar ainda em relação a repor, talvez mais do que se repõe ainda atualmente, né? Fernando, outra coisa aqui, ó. Quais as formas que tem de repor testosterona? Porque, na verdade, médicos não urologistas e pacientes, quando falam em repor, todo mundo sabe das injeções, tá? Não estamos sendo patrocinados por laboratório nenhum aqui. Durateston, que já citaram aqui nas perguntas, Deposteron, Nebido, que é o mesmo Hormuz, entre tantos outros. Quais as formas que existem? E se teria como tu nos dizer assim, ó, tem algo que faz tu optar por uma ou por outra? Bom, o pessoal entender, a testosterona ela tem uma meia-vida muito curta. São poucas horas a meia-vida da testosterona. Então, a testosterona pura, ou como algum gosta de chamar, bioidêntica, ou igual à molécula, isomolecular, igual à molécula que nós produzimos, ela com injeção, ela vai durar pouco tempo. Por quê? Porque ela vai ser absorvida e vai ser consumida rapidamente. Então, a gente não pode repor testosterona através de injetáveis dessa forma, porque senão a gente teria que dar diariamente uma injeção, ok? Então, a forma de produzir, de repor testosterona base, existem duas formas mais consagradas, ou através da via transdérmica. Tá? A via transdérmica através de gel, de cremes, né? Existem vários meios de tipos de creme, gel, enfim, que os laboratórios desenvolveram para fazer com que esses cremes penetrem na pele e vão para a nossa corrente sanguínea. Mas o grande problema desse método, contaminação, tá? Trancou um pouquinho. Vamos esperar voltar. Tá bem ruim o tempo aqui no Rio Grande do Sul, aqui na minha região aqui da fronteira do estado, com o Rio Grande do Sul aqui, que é Rosário do Sul, aqui choveu muito hoje, e o doutor Fernando já comunicou que lá em Porto Alegre estava com bastante trovões e raios, né? Deu um probleminha na conexão do doutor Fernando. Vamos ver se nós vamos aguardar ele ou se vamos ter que reconectá-lo. Ele já mandou um WhatsApp para nós aqui dizendo que já vai retornar. Pessoal, muitas pessoas estão perguntando sobre assuntos de intestino, de divertículos, isso e aquilo. Na verdade, essa live não é para isso, tá? Nós podemos depois até combinar uma live sobre alguns assuntos da parte intestinal, ok? E outra coisa que eu vou avisar para vocês aqui, ó. Quem não me segue ainda no canal do Instagram é dr.Fernando Lemos. Pode mandar tua dúvida lá pelo direct, que na verdade
é o local que eu mais respondo as dúvidas lá. Tá, pessoal? Muitas pessoas ainda entrando aqui. O doutor Fernando Basso já avisou que já está entrando novamente aqui, tá? O Carlos e Luci, lá de Rivera, no Uruguai, os queridos amigos. O Tadeu Cavalcante. Uhum. Teve uma outra explicação aqui, se não me engano, foi do Valdo, que disse que fez uma cirurgia de câncer de próstata, depois de 3 anos começou a repor testosterona, e o PSA dele está bem baixinho, né, provando que não é uma causa de câncer de próstata, como sempre nós Opa, tô de volta. chegando. Deu, voltou. Vamos lá, pessoal. Caiu um raio aqui, caiu tudo aqui, voltou agora. Pois é, eu comentei com o pessoal que tu falaste que estava trovões e raios aí por Porto Alegre, aí, que possivelmente tinha sido isso. Fernando, vamos lá. Recapitulando. Eu estava falando do gel, né? Aos métodos. O problema do gel é a questão da contaminação, tá, Lemos? Porque se um homem vai passar um gel de 60, 70, 80 miligramas de testosterona e dormir com a sua esposa e encostar nela, a reposição da mulher ela vai ser 20 vezes menor que do homem. Se entrar em contato, pode causar uma androgenicidade importante. Crianças também, principalmente filhas mulheres, tá? A outra questão do gel que eu não gosto muito é a absorção um pouco errática. Às vezes está alto, às vezes está baixo, não tem uma linearidade de absorção. A outra forma de repor testosterona isomolecular, tá? Seria através dos implantes intradérmicos, que eu gosto muito, faço aqui na minha clínica. Então, através de implantes, a gente coloca um dispositivo subcutâneo no paciente, onde ele vai liberar a testosterona base de forma programada durante um período estabelecido, que pode ser 6 meses, que pode ser 1 ano, e aí vai sempre liberar a mesma quantidade. Então, essa é uma outra forma muito boa, eu gosto muito. Com injeção, a testosterona precisa ser ligada a um éster, tá? E aí nós temos o cipionato de testosterona, que é o deposteron, né, que o pessoal perguntou, uma meia-vida de 9 dias, mais ou menos. O o durateston, que é um blend com vários ésteres de testosterona, que vai ter uma meia-vida um pouquinho maior. E nós temos um decanoato, que é o nebido. Né? O nebido, então, ele é um éster grande que vai ter uma meia-vida lá em torno de 2 a 3 meses, variando de pessoa para pessoa. Então, essas são as principais formas de reposição. A reposição oral de testosterona não é aconselhável, porque daí nós temos a primeira passagem, nós vamos absorver esse medicamento por via oral e logo o fígado vai absorver e isso vai fazer com que essa primeira passagem seja tóxica para o fígado, certo? E aí o nosso fígado vai sofrer e também a ação do hormônio fica muito baixa. Lá no início, quando se desenvolveu a testosterona, se desenvolveu os 17 alfa-alquilados, que eles têm uma tendência a resistir a essa metabolização hepática, então aumenta a meia-vida, né? Então a metiltestosterona e os derivados do DHT, que são outros esteroides que não são testosterona, que são usados para reposição também, como a oxandrolona, como a stanozolol, enfim, mas é usado para são outros esteroides que também resistem um pouco mais a essa metabolização hepática e que isso, se por um lado faz com que eles durem um pouco mais na corrente sanguínea,
por outro lado, faz com que haja um pouco mais de agressão ao fígado e alguns muita agressão, como a metiltestosterona, por exemplo. Fernando, e daí tem aquela questão de chance de câncer de fígado, de problema enfim, toxicidade hepática maior, é em função desse histórico dessas drogas que eram utilizadas, drogas orais. Fernando, então, duas perguntas em relação a isso aí. Tem pessoas já perguntando também aqui. Esses implantes é feito em consultório, ambulatorial, e qual é o local que tu implanta geralmente? Tem algum local escolhido? Geralmente eu implanto ali na nádega, tá? Na marca da cueca ou na marca do biquíni ali, que é uma região onde tem uma gordurinha, e a gente coloca ele bem lateralizado, bem rente à pele, para poder depois, principalmente nos anuais, que são os que eu gosto de usar, que são inabsorvíveis, eles duram mais, mas eles não são absorvíveis. Na verdade, Lemos, é um tubinho de silicone, assim, um silastiquezinho, aonde ali dentro vem o medicamento. Então, depois aquele tubinho fica vazio, a gente precisa tirar aquele tubinho e colocar um novo. Eu gosto de colocar nessa região, junto das nádegas, nas mulheres, que a gente faz bastante, na marquinha do biquíni, e no homem ali, na marca da sunga ali, para não aparecer. É uma incisãozinha de menos de 1 centímetro. Ok. E na hora de retirar é fácil, Fernando? Depende se tu coloca bem, é fácil de retirar, né? Se tu colocar mais profundo, pode ser mais difícil de retirar. Ok. Fernando, mas as injeções, só para deixar bem claro isso aqui, as injeções, essas que nós citamos alguns nomes comerciais, que o pessoal está citando aqui, Durateston, Deposteron, Nebido, tu utiliza elas ainda? Eu utilizo, mas elas tendem a fazer um pico, tá? Então, por exemplo, o Deposteron, tá? O Deposteron, quando tu aplica, no primeiro, segundo dia após a aplicação, geralmente a dose que ele fica é suprafisiológica, né? Então, se for para reposição, não é uma boa alternativa tu repor com Deposteron. O melhor é tu usar ou um éster mais longo, como decanoato, por exemplo, que é o Nebido, que daí ele vai durar mais tempo, ou fazer os implantes, que daí você vai ter uma liberação mais programada dentro dos níveis fisiológicos. Porque o Deposteron, por exemplo, não gosto de falar o nome comercial, né? O cipionato, você vai aplicar, ele vai fazer um pico, e aí logo a queda vai ser brusca. Então você vai ter que estar sempre aplicando e você não vai conseguir manter um valor constante da testosterona. É mais complicado, então. Eu prefiro usar esses medicamentos, essas formas de tu usar, de tu ter um nível mais assim, fisiológico da droga. Fernando, e me diz uma coisa, nós sabemos que a diferença de preço dessas injeções, elas são bem distintas, né? Tá recém o pessoal perguntando aqui sobre o Ormus. O Ormus é o mesmo Nebido de outro laboratório. E esses implantes intradérmicos, eles são muito caros? Eles são bem mais caros porque não existe muita concorrência, Lemos. São poucas empresas que fazem. É uma regulamentação bem difícil, assim. Então, são 2 ou 3 fornecedores só que se tem. Então, são implantes são mais caros que os injetáveis. E ainda tem o trabalho médico, né? Então, realmente, ele é um pouco mais caro. Mas eu considero uma ótima alternativa para quem tem condições de utilizar. No mais, a gente pode usar, então, esses ésteres que são mais longos, ou mesmo o gel, tomando esses cuidados que eu citei anteriormente, né? O gel tem que ter muito cuidado com a parceira e também quem tem criança assim, em casa tem que ter muito cuidado. E esse gel é usado diariamente? Fernando, primeira pergunta. E segunda pergunta, qual é o local que tu orienta para passar esse gel? O gel tem que ser usado diariamente, certo? Ou você pode usar antes de dormir ou de manhã antes de sair de casa, tá? Eu oriento sempre numa localização onde não há pelos. Então, na lateral da barriga, na lateral do abdômen aqui, ou no antebraço aqui, que é uma região que muitas pessoas não têm pelo. Então, uma dessas 2 regiões, geralmente, nas mulheres, pode ser atrás do joelho também, né?
Então, são regiões que a gente utiliza para aplicação do gel. Vamos lá. Fernando, o seguinte, ó, uma pergunta que está sendo muito feita aqui. E para as mulheres, quando repor testosterona? A reposição de testosterona aumenta realmente libido de mulher? Como é que tu poderia nos explicar em relação a esse assunto aí? Reposição de testosterona no público feminino. Bom, as mulheres também apresentam, muitas vezes, até pelo uso prolongado de anticoncepcionais, por um aumento muito grande daquela proteína que sequestra a testosterona, que se chama SHBG, elas apresentam, junto da menopausa, uma deficiência na produção de testosterona. Quem produz testosterona, o órgão que produz testosterona na mulher são os ovários, as adrenais e também uma conversão periférica da testosterona através do estradiol, né? Então, nós temos essas 3 formas de produção de testosterona na mulher. E sim, muitas vezes há uma deficiência de testosterona na mulher. Só que a reposição, na mulher, o impacto da testosterona, em termos de efeitos colaterais, ela é muito pronunciada. Então, você tem que repor com doses muito, muito baixas. Pouquinha testosterona na mulher já faz uma grande diferença em termos de ânimo, disposição, libido, lubrificação vaginal. Muitas mulheres, até na menopausa, quando a gente repõe a testosterona também se converte em estrogênio. Também vai melhorar os sintomas da menopausa. Então, a gente muitas vezes repõe testosterona assim, em mulheres e melhora muito a qualidade de vida das mulheres, mas tem que fazer isso de forma muito especializada, com cuidado. Por quê? Porque quando a gente repõe, quando a mulher usa uma dose muito alta de testosterona, pode começar a ter sintomas de androgenização. Que sintomas são esses? Alteração da voz, acne, queda de cabelo, aumento do clitóris, enfim, diversos sintomas devido a um excesso de testosterona nas mulheres, que tem aproximadamente uma concentração em torno de 20 vezes menor que a dos homens. Entendi. Fernando, e na verdade, por exemplo, para tu fazer um implante hormonal numa mulher, tem como nesses implantes ali, tu já colocar certinho com o laboratório, tu titular certo qual a dose que tu quer colocar para ficar uma dose bem menor que a masculina? E outra coisa, sim, tu podes usar essas injeções que são usadas nos homens, que nós citamos aqui, e usar uma dose menor na mulher? Essas mesmas que nós citamos aqui? Nos implantes, sim, a gente coloca, né, dose, porque, na verdade, o pessoal fala que é chip hormonal, mas não tem nada de chip, né, Lemos? É um tubinho de silicone e cada tubinho vem com uma determinada dose. Então, num homem, por exemplo, nós temos que botar vários tubinhos. Nas mulheres, a gente coloca uma quantidade muito menor quando for testosterona. A gente vai colocar estrogênio, a gente vai colocar, eventualmente, algum outro hormônio, algum outro medicamento. Não é só para hormônios que se usa implantes, né? Injetável, até dá para fazer, mas as doses são muito pequenas, né, Lemos? Então, assim, ó, é muito complexo de tu fazer em mulher com injetável. Se for para reposição, o que a gente vê muito é mulheres que buscam estética, que buscam questão relacionada à melhora de performance em academia, melhora de performance muscular, que querem ter uma hipertrofia muscular, um desenvolvimento, elas acabam utilizando injetáveis, ok? Mas nosso assunto aqui é reposição, não é indicado injetável em mulheres, ok? Gel ou implantes intradérmicos. Perfeito. Fernando, e em relação ao risco cardíaco? Já tive uma vez um conhecido cardiologista, ele é um pouco mais velho, e ele falou um dia em tom de brincadeira para um familiar meu, que é urologista, que disse que os urologistas eram um dos que estimulavam os problemas cardíacos, as cardiopatias nos pacientes deles, por causa da reposição de testosterona.
o que você sabe em relação a isso aí? Qual o risco cardíaco de tu repor testosterona, se por um outro lado nós sabemos que a testosterona baixa aumenta o risco de doenças cardiovasculares? Lemos o seguinte, ó. A testosterona baixa, ela é um dos principais fatores causais de doenças cardiovasculares, tá? Testosterona baixa causa resistência à insulina, obesidade, diabetes, tá? Testosterona baixa aumenta a chance de angina, aumenta a chance de morte cardiovascular, ok? Quando o paciente tem deficiência de testosterona, não há nada que tu possa fazer melhor para ele do que repor testosterona. E com isso, melhorando esses vários fatores de risco cardiovascular, automaticamente esse paciente vai melhorar dos riscos cardiovasculares, vai ter menos chance de ter doença cardiovascular. O que esse cardiologista deve estar se referindo são daquelas pessoas que abusam da reposição hormonal e utilizam doses maciças de hormônio, como nós vemos em academias, com fisiculturistas utilizando de forma ignorante altíssimas doses. Vou te dar um exemplo. Se você vai repor testosterona, se você vai fazer com uma testosterona injetável, eu nem vou falar doses aqui, mas enfim, são 20 vezes, 30 vezes, às vezes, as doses usadas para reposição que são usadas em halterofilia. E se soma com o uso de outros hormônios esteroides, como oxandrolona, stanozolol, primobolan, trembolona, hormônios até do mercado negro, que não se comercializa no Brasil, que é GH, insulina, às vezes, esses fisiculturistas utilizam. E esse coquetel, sim, é que pode fazer, ao longo prazo, muitas vezes, alterações cardiológicas que vão levar a problemas e aumento do risco cardiovascular. Mas não naquele paciente que está deficiente. Isso daí é um desserviço falar que aquele paciente que está deficiente de testosterona não deve repor por risco cardiovascular. Pelo contrário, ele vai melhorar os riscos cardiovasculares se ele repuser testosterona. E se um paciente, Fernando, ele teve um infarto agudo do miocárdio ou passou por uma cirurgia de revascularização, uma ponte de safena, uma mamária, o paciente pode repor testosterona? Obviamente, depois de recuperado da cirurgia, obviamente. A gente espera 6 meses, né, e repõe, né? Existe, né, uma tendência a quem faz reposição de testosterona ter um leve aumento na coagulabilidade do sangue, certo? Então, esses pacientes a gente recomenda, e assim como eles já utilizam inibidores, antiagregantes plaquetários, vai permanecer usando um clopidogrel, um AS, né? Um xarelto, eventualmente, se tiver indicação, mas se tiver indicação cardiovascular para tal, tá? Não há nenhum problema em repor testosterona nesses pacientes, inclusive vai ajudar, né, na questão da solução, porque a testosterona aumenta a fração de ejeção, ela melhora o músculo cardíaco também, quando ela está deficiente, quando a gente repõe. Ela vai estimular e vai melhorar a produção, a energia, a produção de energia pelo músculo cardíaco, que é o nosso músculo que não para nunca. Então, isso aí não é uma verdade, né? A testosterona está altamente indicada, principalmente para aqueles pacientes que têm riscos cardiovasculares importantes. Ela é uma das principais tratamentos que vão reduzir esse risco de ter doença cardiovascular. Perfeito. Tem mais uma série de perguntinhas aqui, já estamos com 50 e pouquinhos minutos aqui. Fernando, é o seguinte, olha só, esse assunto vai interessar todo mundo, ó, pessoal, é sobre colesterol, né? Se tu pegar 10 pacientes no consultório e tu perguntar que remédios tu usa para fazer tua anamnese ali, eu posso chutar claramente que 6 deles vão dizer que usa algum remédio para colesterol. Simvastatina, rosuvastatina, pitavastatina. O colesterol é o precursor dos principais hormônios sexuais, certo?
E como é que fica, Fernando, esse uso indiscriminado de remédio para baixar o colesterol, tanto para homens como para mulheres? Se o colesterol ele é um precursor e todo mundo utilizando, teoricamente a testosterona vai cair. O pensamento é esse? Sim, com certeza, né? Esse uso indiscriminado de estatinas, né, faz com que a gente tenha uma série de problemas, né? Não somente da testosterona, uma outra substância importante que o nosso organismo produz, que é a coenzima Q10, altamente afetada pelo uso das estatinas. A coenzima Q10, ela é um antioxidante potente, é um doador de fosfato, ela vai ser implicada na produção de energia do nosso corpo, inclusive do nosso coração. Então, as pessoas e muitas vezes as sociedades cardiológicas exigem níveis baixíssimos de colesterol, né, para os pacientes, e a gente sabe que essas estatinas, elas realmente desempenham um papel mínimo na redução de risco, né? Um papel muito mínimo. Só que muitas vezes isso pode, quando esse paciente é levado a ter essas deficiências, aumentar riscos de outros problemas, certo? Então, isso é uma coisa que tem que ser muito conversada com o paciente, até porque o grande benefício dos pacientes de risco para doença cardiovascular não é baixar o colesterol, mas sim é reduzir a inflamação, ok? Reduzindo a inflamação, como que nós vamos reduzir? Com medidas nutricionais, medidas de hábitos, diminuição de danos, é assim que nós vamos reduzir a inflamação. E a gente sabe que não é o colesterol o grande culpado pelo problema da aterosclerose. As estatinas, elas desempenham outros papéis que não baixam do colesterol. Elas são também anti-inflamatórias, reduzem essa inflamação subclínica por outros mecanismos que não a redução do colesterol. Tanto que existem outros remédios que reduzem o colesterol e que não comprovaram ser eficientes nessa redução de risco cardiovascular. Então, assim, eu sou muito criterioso, eu uso em quem tem que usar, quem não tem que usar, eu tento chegar num consenso com o cardiologista. Esse é um tema que precisa ser discutido do profissional urologista com o cardiologista, junto, de forma concomitante, para que a gente consiga chegar num consenso e melhorar realmente a vida do paciente. Não adianta a gente só deixar o colesterol abaixo de 100 desse paciente, esse paciente não conseguir sair da cama, não conseguir se mexer, né? Não conseguir perder massa muscular, perder energia, daqui a pouco ele faz uma fratura de fêmur logo ali na frente, e o que adiantou aquilo tudo? Entendeu? Então, acho que é uma coisa que tem que ser conversada. Há um conflito aí do que a cardiologia pensa com o que muitas vezes a urologia e a endocrinologia pensam a respeito disso. Então, isso tem que ser uma coisa... Eu acho que o bom senso é melhor nesse caminho aí. Pessoal, nós temos mais alguns poucos minutos. Eu vou fazer umas perguntas mais dirigidas, assim, respostas até para não sobrecarregar muito o doutor Fernando. Mas, assim, ó, tem uma aqui que é uma das perguntas mais sendo falado, Fernando. Reposição usando tribulos e a maca peruana. Tem alguma influência na melhora da testosterona? Alguma desses dois suplementos? Muito pouco. Pífios resultados. Interessante. Fernando, vasectomia. Baixa testosterona? Não muda em nada. A vasectomia é simplesmente a ligadura dos ductos deferentes, onde vai obstruir a passagem do espermatozoide. Não mexe no testículo, não mexe na produção de testosterona, não muda nada. Perfeito. Atividade física, musculação principalmente, melhora os níveis de testosterona? Pergunta que estão fazendo seguidamente aqui. Melhora. Tanto de testosterona quanto de GH. Como eu falei no início da live, nossos músculos, eles são cada vez mais se conhece a respeito do músculo, e a gente sabe que músculo é igual a longevidade com qualidade. E existe uma íntima ligação entre os músculos e a produção hormonal, entre a produção hormonal e a manutenção dos músculos,
certo? Então, os músculos, eles produzem também hormônios chamados miocinas, que vão atuar longe dos músculos, nas nossas glândulas, fatores de inflamação, né? Interleucinas, que vão atuar dentro do nosso testículo, junto com uma gama de outros fatores. O hormônio da tireoide vai ter um papel, enfim, colesterol, inibinas, filastatinas, miocinas, adiponectinas, enfim, uma série de hormônios para essa orquestra funcionar para a produção de testosterona. E o músculo, sim, está intimamente relacionado ao estímulo muscular, ao estímulo da produção de testosterona. Olha só que baita dica aí, pessoal. Atividade física, né? Eu também compactuo com o teu pensamento em relação a esse uso abusivo das estatinas, dos remédios para colesterol, Fernando. Olha só, uma pergunta aqui que também foi repetida aqui, ó. Depois que começa a usar testosterona, nunca mais separa? Não. Quando tu usa testosterona exógena, entrar num tema um pouquinho mais técnico, vou tentar ser o mais simples possível. Você sinaliza o seu hipotálamo e a sua hipófise de que existe testosterona o suficiente ou demais na corrente sanguínea. Essas glândulas que ficam no nosso cérebro que são responsáveis pela emissão de outros hormônios que vão percorrer a nossa corrente sanguínea e vão chegar no nosso testículo e vão sinalizar o testículo para produzir testosterona. O hormônio que essas glândulas produzem é o LH, hormônio luteinizante. Quando nós temos testosterona demais, há uma coisa que nós chamamos de feedback negativo, ou seja, nós vamos parar de produzir o LH, que é esse hormônio luteinizante. E por isso, nosso testículo não vai ser mais sinalizado a produzir testosterona. Então, quando nós repomos testosterona, nós temos a fonte primordial de testosterona exógena. Se nós pararmos de repor testosterona, vai ficar um período até o nosso organismo voltar a produzir testosterona. Mas se você já não produzia testosterona suficiente, por que você vai parar de repor testosterona? Se você repõe, é porque você tem deficiência. Então, a grande questão está na indicação do início da reposição de testosterona. Muito bom, muito bom. Essa pergunta era uma dúvida que eu tinha também em relação a isso aí. Bom, vamos lá. Já respondeu, hiperplasia. Fernando, testosterona baixa. Alguém fez um exame de sangue, testosterona total, testosterona livre, baixas, e a pessoa não tem sintomatologia, tá? Tu pediu como uns exames de rotina que tu pede para os teus pacientes, repõe ou não repõe? Tendo a não repor, eu vou estimular a produção natural dela. Perfeito. A gente pode usar o citrato de clomifeno, podemos usar o HCG, podemos usar uma série de medicamentos, né, pré-hormonais que vão atuar nesse estímulo do testículo a produzir testosterona. Estavam perguntando bastante aqui, Fernando, já tocasse, e sobre o uso justamente do clomifeno em relação à melhora da testosterona, é só para esses casos assim intermediários assim, ou ele é uma arma que tu utiliza para melhorar a testosterona? Várias pessoas perguntando sobre o clomifeno. Não, é uma arma potentíssima e ele estimula não só a produção de testosterona, como a produção de espermatozoides também. Só que a resposta dele é muito variável de pessoa para pessoa. Então, assim, hoje mesmo eu atendi um paciente que eu achei que eu ia ter que repor e eu pedi os exames eu pedi para ele usar 30 dias o clomifeno, pedi para ele voltar. Ele tinha uma testosterona de 300 quando eu dei para ele. Ele voltou com a testosterona de 460. Desculpa, de 940. Poxa. 940. E eu digo, meu Deus, tu usou testosterona? Não, foi só o remédio que eu dei. Então, assim, às vezes a gente se surpreende com esses medicamentos, né? Às vezes a melhora ela é pequena, em torno de 20%, 25%,
Mas às vezes acontece essas coisas que a gente não consegue explicar. E aí não tem por que tu repor, né? Aí tu vai seguir utilizando esses medicamentos por um período maior de tempo. E esse clomifeno tanto para homens como para mulheres, estão perguntando aqui, Fernando. Para as mulheres não vai agir aumentando a testosterona, mas ele vai agir na questão da ovulação. Aí tem, né, a parte de fertilidade feminina, que não é a minha especialidade muito, mas se usa nas mulheres também. Okay. Indução da ovulação. Na verdade, outra coisa que eu estou vendo muitas pessoas fazendo umas perguntas aqui que já foram respondidas. Talvez você entrou um pouquinho mais tarde. Nós vamos fazer de tudo para deixar a live gravada. Então, no início, tem muitas pessoas perguntando quais são os sinais de deficiência, como é que você faz para dosar a testosterona. Isso aí tudo já foi respondido, pessoal. Vamos lá. Reposição de testosterona e alopécia, queda de cabelo, Fernando. Uma paciente aqui citou que estava usando um gel de testosterona e começou a cair o seu cabelo. Por que acontece? Eu expliquei para vocês, a testosterona, ela tem uma tendência, então, a converter-se em deído-testosterona. Dependendo da dose que você vai utilizar, dependendo da sua ação, da sua enzima 5-alfa-redutase, nós podemos ter mais conversão ou menos conversão. Se essa pessoa tem uma tendência a ter maior conversão da 5-alfa-redutase, o que vai acontecer? Ela vai ter muito DHT. E aí o DHT alto, muitas vezes, ele acelera um processo de alopecia androgenética. Então, nesse caso dessa paciente, o ideal seria diminuir a dose da testosterona e, ao mesmo tempo, bloquear essa conversão através de medicamentos que bloqueiam, né, a ação dessa enzima 5-alfa-redutase, reduzindo, então, o DHT. Fernando, é o seguinte, já estamos chegando no final da nossa live. Nós podemos até combinar uma outra live sobre um assunto correlato a esse, porque tem tantas dúvidas aqui. Nós já temos que ficar até às 4 da madrugada aqui conversando. Fernando, me diga uma coisa. Perguntas que estão fazendo aqui. O pessoal entrando no teu Instagram, dr.fernandobastos, ali tem orientações de como pode ser feito a telemedicina contigo? Ou ali pode te perguntar para te orientar em relação à famosa telemedicina que veio para ficar? Tem sim. Ali no link da minha bio, da descrição, ali, clica ali, tem informações do WhatsApp da clínica, pode entrar em contato por ali, eu atendo muitos pacientes do mundo todo, na verdade. É bem bacana, né, essa liberdade que a telemedicina nos deu para poder ajudar as pessoas no mundo todo. E eu atendo pacientes dos diversos países. Hoje mesmo atendi um paciente da Áustria, bem bacana essa... Eu imagino que tu, né, Lemos, então, com esse teu planeta intestino aí, que é um canhão, né, deva, então, atender pacientes de diversas línguas, diversos países aí, que ajudar a gente no mundo todo. Hoje mesmo, entre um procedimento e outro, nós temos um paciente de Angola, uma que morava nas Filipinas e outro paciente de Oslo, né? Então, na verdade, a telemedicina é algo que, sim, é fenomenal, né? E, na verdade, sim, né, pessoal, essas informações todas que o doutor Fernando Bastos trouxe aí com uma clareza maravilhosa, não é para ninguém querer sair fazendo sozinho reposição de testosterona, né? Vá no urologista que lide com isso, e quem quiser e deve procura no Instagram do Dr. Fernando Bastos como pode entrar em contato mais individual com ele, porque é uma oportunidade única de você poder fazer uma avaliação com um profissional do gabarito, que é ele, em relação à reposição de testosterona, né? E, Fernando, eu gostaria de deixar para tu fazer algumas considerações finais, eu que tivesse vontade, para nós poder ir finalizando a nossa live. Eu acho que a gente conseguiu falar bastante. Eu te agradeço, Lemos, aí a oportunidade mais uma vez de falar com o teu público. Eu só queria deixar um alerta, que é isso que o Lemos falou, que assim, a nossa orquestra hormonal, ela tem um equilíbrio tênue. Então, quando a gente vai mexer nesse equilíbrio, quando há um desequilíbrio,
a gente precisa fazer isso aí com muito conhecimento, a gente precisa fazer isso com muita responsabilidade, porque é muito fácil de consertar uma coisa e estragar outra, né? Então, de forma nenhuma vocês pensem que é possível vocês fazerem isso por conta própria, porque nem pode, é proibido vocês prescreverem ou pedirem para prescrever testosterona, que é um hormônio controlado, né? Então, eu digo assim, tentem se informar a questão dos sintomas que a gente passou aqui, o que é, tentem ver se vocês sentem essas questões, essas alterações que nós passamos aqui, e se vocês sentem essas dificuldades, procurem um especialista, né, próximo da sua cidade, ou procurem algum especialista na internet que vocês confiem, que lidem, que entenda desse assunto, porque realmente é um tema que impacta muito a qualidade de vida e que, melhor de tudo isso, é que tem solução, tem como melhorar, tem como resolver. Não tem porque as pessoas ficarem, amadurecerem com esse problema. Não tem. Hoje em dia a gente sabe que a qualidade de vida ela é muito importante no processo de amadurecimento, processo de envelhecimento, e não há por que a gente deixar de lado os problemas, porque esse problema tem solução. Ok. Pessoal, não esqueçam, ó, nós vamos deixar essa live gravada. Se você puder dar um like, curtir, é importante para o algoritmo do YouTube, é importante, ele reconhece que esse vídeo teve relevância. Compartilha com pessoas que tu tem intimidade de compartilhar, né? Porque, na verdade, essa live é para você retornar e ouvi-la novamente, né? Muitos paradigmas ali foram quebrados, assuntos que são bastante polêmicos por médicos que não lidam com a reposição de testosterona. E outra coisa que eu posso falar é o seguinte, né? Não é todo o urologista que tem uma expertise para poder fazer a reposição de testosterona correta e tão individualizada. Hoje em dia tem urologista que é mais da parte da robótica, outro é mais da parte da cirurgia renal, outro é mais da parte minimamente... Então, é um assunto, né, Fernando, que está ficando cada vez mais especializado para alguns determinados profissionais. Então, na verdade, o que eu oriento é vá no urologista que lide com reposição de testosterona. Sei que todos eles poderiam, têm perícia para isso, mas, na verdade, é algo que vale a pena você descobrir se o teu urologista realmente lida a fundo com esse assunto, né? E eu agradeço também a toda a presença de todos vocês aqui. E essa aula, Fernando, que foi magnífica. Inclusive, eu aprendi bastante coisa com as tuas orientações, aí, muitas dúvidas que eu também tinha aí. Foi um crescimento do meu conhecimento também. Te agradeço muito. Mais uma vez eu digo, pessoal, conheçam o Instituto Burman e Bastos. Está bem assim escrito no Instagram. Nós vamos deixar depois um link na descrição ali. E o Instagram do Dr. Fernando, já vamos colocar depois ali. Conheçam. É muito interessante vocês verem no Instagram e também no YouTube. Tá bom, pessoal? Boa noite a todos. Desejo uma noite abençoada. Que Deus abençoe a todos. Tchauzinho. Obrigado, e até uma pessoal. próxima. Obrigado, Lemos.